Olha, eu quero me posicionar aqui, tudo bem. Então, se eu quero me posicionar como um varejo premium, eu não posso ser o mais barato numa categoria X, por exemplo. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Acates Podcast, nosso espaço de conexão com o universo dos supermercados. Estamos aqui, mais uma vez, diretamente de Florianópolis, da nossa sede da Acates, com mais convidados super especiais. Eu sou o Otávio, diretor executivo da Acates e host do Acates Podcast, e hoje gostaria de dar as boas-vindas àquela que já esteve conosco outro dia, né? Cibele Regis, CEO da XL Consultoria e sócia investidora da You Got It, Learning Technology, administradora de empresas formada pela PUC Paraná, concurso por Cambridge em disrupção digital e formação de conselheira administrativa pela IBGC, com mais de 27 anos de experiência em cargos executivos de empresas como Walmart, Grupo Big, Drogarias Nissei, Nasca e Nivea Cosméticos. Tem como propósito contribuir para a prosperidade da sociedade por meio do conhecimento. Baita currículo. Seja bem-vinda, Cibele. A gente tenta enganar a idade, mas não tem jeito, né, Otávio? É. E eu tô querendo saber cadê meu crachá, porque literalmente tô querendo me mudar para cá já, né? Não, a gente já te fez esse convite e a gente espera que você esteja sempre conosco aqui na casa. Com certeza, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Estamos aqui também com Pedro Lima, com mais de 15 anos de experiência em gestão financeira, estratégica e tributária. Pedro já liderou e trabalhou com equipes de alto rendimento. Atuou em auditoria e revisão tributária na consultora Bernhoft e Associados e em planejamento financeiro e inteligência comercial na Jurandir Pires. Hoje é sócio e diretor também na XL Consultoria. Não é isso, Pedro? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Otávio. Valeu, vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês. E eu espero que seja um momento muito agradável, muito gostoso e muita troca acima de tudo. Sem dúvida, mais uma aula para todo mundo que nos acompanha. E hoje estamos com 3 convidados. Nossa terceira convidada é a Fernanda Moreira, com 29 anos de carreira em bens de consumo, é especialista em liderança e estratégias comerciais. Sua trajetória se destaca por transformar desafios em oportunidades. Atuou em cargos executivos de vendas e trade marketing em empresas como BRF, Bung e Vigor Alimentos. Formada em nutrição na Unirio, pós-graduada em marketing na SPM, bacharel em marketing pela FIA e certificada em liderança e negociação pela Harvard Business School. Hoje é sócia também da XL Consultoria. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Otávio. Um prazer estar aqui com vocês e espero que o nosso papo seja bem bacana. Eu tenho certeza disso. Hoje, com 3 grandes especialistas da XL Consultoria, grande parceira da Acates, inclusive organizando conosco, nesta data, o nosso PDG. A Cibele, que é curadora do PDG, o Pedro e a Fernanda, que estão conosco aqui nos apoiando na primeira aula do do Programa de Desenvolvimento Gerencial da Acates. Primeira turma, sensacional, né? Fantástico. Começando com o pé direito. E a gente esqueceu de falar do currículo da Fernanda, que ela também é surfista, viu? Surfista? Surfista, já passou bastante tempo. Uau, agora tá surfando só a onda dos bons negócios. Se Deus quiser. Amém. Muito legal, muito legal. E hoje, então, com tanto conteúdo bacana para a gente conversar com especialistas de alto desempenho, eu queria começar perguntando para o Pedro. Pedro, no lançamento aqui do PDG, né, do nosso Programa de Desenvolvimento Gerencial, os participantes vivenciaram um jogo que replica a cadeia de valor do varejo em linhas gerais. Nos conta um pouquinho como é que funciona essa experiência e como é que foi a experiência de estar com o varejista catarinense, né, com tanta gente bacana. Caramba, foi uma experiência muito boa, tem sido uma experiência muito boa, mas acima de tudo, percebo que cada vez mais o movimento do aprendizado tem vindo para esse caminho, o caminho do aprender fazendo. Tem muito a ver com a nossa crença, né? A gente acredita que as pessoas aprendem melhor como se expõem a fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Ninguém aprende a dirigir vendo um vídeo no YouTube. Nem eu aprendo a cozinhar assistindo o MasterChef. Eu preciso ir lá, salgar demais, queimar a comida, testar isso, para depois entender o que fazer e o que não fazer. Então, quando a gente coloca um participante numa mesa como essa, se expondo a tomar uma série de decisões de gestão que ele tem experiência no dia a dia, e testar se eu quero uma loja com perfil de reposição, uma loja com perfil de abastecimento, aumentar o meu headcount da loja para que eu tenha mais pessoas ali a atender melhor o cliente, e eles têm a oportunidade de lidar com as consequências dessas decisões, seja por oferecer um melhor nível de serviço ou por ter um custo mais onerado na sua folha de pagamento.
E eles conseguem agora sair da cadeira que estão e vivenciar aquilo de quem está no topo do negócio. Isso é uma experiência fantástica. E o que nós estamos percebendo é isso. Parece que eles abrem a cabeça para o mundo e fazem, nossa, agora eu percebo que eu vejo o negócio aqui de cima. E como as etapas funcionam. Colocam um chapéu do comprador, negociam margens, colocam um chapéu de operações, negociam o perfil da loja, entram na cadeira do financeiro e tem de pagar, entendem como funciona a dinâmica do fluxo de caixa. Enfim, essa é a dinâmica do jogo de negócio. E, obviamente, fazer esse trabalho aqui em Florianópolis está sendo fantástico, né? Um lugar lindo, a gente tem uma vista fantástica, isso tem sido bastante gratificante. E o time tem se mostrado muito, muito presente, muito atento. Eles são sedentos mesmo a dúvidas, sempre tiram dúvidas, questionam, perguntam, professor isso, professor aquilo. Enfim, tem sido uma experiência bem bacana. Que venham mais oportunidades. Sensacional. E acho que a Fernanda comentou uma coisa com a gente em sala, que eu acho que é bem importante, complemento o que o Pedro está trazendo, que o quanto eles vão no detalhe, né, Fê? Acho que vale a pena você comentar o quanto você ficou surpresa, né, do quanto eles vão no detalhe do detalhe. Tem 2 pontos importantes, né? Um é esse que a Cibele comentou, porque alguns não têm a vivência muito financeira, né, que é aquele detalhe, né, de entrar no fluxo de caixa. Entender uma DRE. Isso, entender um DRE e tal. Mas, ao mesmo tempo, essa questão que a gente fala de aprendizagem experiencial, que realmente ele vivencia, né, aquela experiência, foi muito bom, porque foi de uma forma muito leve, né, eles tiveram essa oportunidade de um aprendizado, mas de uma forma mais leve, e ao tempo inteiro, por serem competitivos também, né, eles, nossa, tá faltando 3%, essa vírgula aqui, e ficaram o tempo inteiro cobrando. Então, isso nos mostrou que o tempo inteiro eles estavam focados no exercício, entendendo cada ponto, né? Então, isso foi, assim, para mim foi uma novidade, né? E o outro ponto também que eu achei muito bacana foi a questão de... No início foi até comentado, poxa, aqui a gente vai ter concorrentes, né? São diversos supermercadistas e a gente ficou assim meio com receio de como poderia ser isso, né? Porque afinal de contas eles estão num grupo, né? E aí, todo mundo misturado ali. E foi muito rico. No início eles ficaram meio assim, mas depois começaram a fazer exercícios juntos, né? Então teve muita troca de informações, né? Ninguém falou assim, tem que ser dessa forma. E isso é o que a gente também quer muito, né? Que eles possam o tempo inteiro estarem fazendo essas trocas para que o conhecimento, né? A diversificação da vivência de um, dos valores de outro, né, eles chegarem num denominador comum. Não ser uma coisa... Tem que ser dessa forma, né? Foi construído junto. Muito Achei bacana. isso fantástico. E a gente consegue, com isso, ter uma diversidade de empresas muito grande, uma diversidade de opiniões, porque nós temos ali empresas maiores, empresas menores, pessoas em posições de liderança diferentes, inclusive. Regiões diferentes no estado. Nós temos um estado que apesar de pequeno, apesar de corresponder a 1% da extensão territorial do Brasil, nós temos regiões muito diferentes, com culturas muito diferentes, com conceitos muito diferentes, operações muito diferentes, né? Nós, enquanto Associação Catarinense de Supermercados, a gente vivencia isso no nosso dia a dia, como as redes são diferentes dependendo da localização. E hoje, a gente estava até conversando com a Cibele sobre isso, a gente consegue ter perfis diferentes de loja dentro de um mesmo bairro, que dirá dentro de um estado. Né? Pois é, muito interessante isso. E ter isso dentro de um jogo de negócio, e lembrando, é tudo simulado, né, gente? A gente não está tratando de números reais de nenhuma loja, de nenhuma rede. Exatamente. As proporções, elas são muito similares a um negócio de varejo comum, né? Mas é claro que a gente não está simulando nem utilizando nenhuma informação real. Agora, é muito interessante porque esse ponto que o Pedro e a Fernanda trouxeram, eles traduzem muito a metodologia de aprendizagem experiencial, porque se confunde muito a prática de aprendizado experiencial. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente desmistificar. Prática eu ensino um conceito, então, olha só, pessoal, vamos aqui aprender sobre quais são as rúbricas de um DRE, como o estoque impacta no fluxo de caixa. Expliquei muito bem, agora vamos fazer um DRE, agora vamos simular um fluxo de caixa. Isso é aprendizado prático. O aprendizado experiencial, a gente inverte isso. Então, a gente convida eles
Numa simulação, um tabuleiro, né? Uma simulação que tem toda uma questão visual, que é super importante, né? Mais de 60% do que a gente comunica vem do nosso visual. E através da simulação, eles tomam decisões. Então, não é a Cibele, a Fernanda, o Otávio, o Pedro dizendo para eles qual é a melhor condução do negócio. Eles, em conjunto, tomam as decisões e convivem com os resultados dessas decisões. E com a pressão, as consequências disso tudo. Exatamente. Né? E aí, depois que eles já tomaram decisão, que eles já vivenciaram, agora sim a gente abre as cortinas e agora entra o conceito. Então, eles já aprenderam 70%, porque tomaram decisões, viveram a simulação e perceberam as relações de causa e efeito. 20%, porque tem toda essa diversidade na mesa, então é muito interessante perceber a forma como eles debatem. Não, mas aqui vejam bem, né? É muito rico ver a forma como eles debatem, trazem suas opiniões e suas vivências. E aí, Otávio, 10% é PowerPoint. Porque a hora que a gente chega no PowerPoint para apresentar o conceito, eles já entenderam o conceito. É só para, como é que se diz? Só para sistematizar aquilo que eles aprenderam vivendo. Espetacular. E eu tive a oportunidade de assistir o finalzinho da primeira aula e é impressionante como eles questionam. Não, peraí, mas o resultado não era esse. Não, pera lá, mas não foi isso que ele... Isso é espetacular. A gente abre a caixa preta e vamos entender o que aconteceu. Isso é negócio, né? Isso é negócio. Você consegue simular a realidade que existe no negócio, porque fazer uma DRE com um número fictício é fácil. Agora, gerir um negócio, ainda que seja numa simulação, ainda mais dentro da competitividade, porque nós estamos falando de um setor extremamente competitivo. Claro. E ontem nós tínhamos empresas num ambiente também extremamente competitivo, né, Pedro? Posso fazer um complemento ainda sobre a questão do que a Cibele falou? Por favor. E para mim isso é a forma mais prática de entender o conceito do aprendizado experiencial. Repara, eu posso dizer assim para a Cibele, eu sou o chefe da Cibele, e falo, Cibele, não dá prazo para os clientes porque isso impacta meu caixa. E ela vai dizer que Pedro é o meu chefe, ele manda e eu obedeço. Né? Isso é o dia a dia da empresa. Isso é a coisa como acontece na vida real. Outra coisa num jogo. No jogo eu falo assim, dá prazo. E ele vai dar prazo para os clientes porque o cliente é sensível a prazo. Só que no movimento do negócio, dinheiro vira estoque. Estoque viram contas a receber. E o contas a receber volta a ser dinheiro. E esse é o fluxo do negócio. Então, quando eu dou um prazo muito grande, por 3 meses, 2 meses para o meu cliente, eventualmente, divido em 10 vezes no cartão, eu abro mão de receber esse dinheiro nesse momento para receber só ali na frente. Mas quando chega aqui, eu tenho que pagar folha, aluguel, tenho que pagar impostos e um monte de outras coisas. Então tem alguém, a Cibele, tomando um chopp comemorando a meta batida, mas tem um sujeito que está esperando dinheiro lá na frente, o do financeiro, está dizendo, caramba, e agora o que eu faço? Eu preciso pedir dinheiro ao banco ou ao acionista? E ambos vão cobrar um juro. Sim, custo dinheiro. E agora ele entende que tá prazo não são dias, tá prazo são reais. Por quê? Porque depois ele constrói o PNL, o DRE da empresa dele. E ele vai ver que, poxa, caramba, na minha empresa eu paguei mais juros do que na empresa da Fernanda. Por que aconteceu isso? Porque eu dei o raio do prazo ali pro cliente, só para vender um pouco mais, fiz o que o cliente queria, e agora eu tive que pedir dinheiro emprestado ao banco, que cobrou mais juros, e agora meu lucro diminuiu. No final, dá prazo, não é tão bom assim, né? Sensacional a visão, e ainda mais num setor que já tem margens muito reduzidas. Né? Muito reduzidas. Não é, Fernanda? Como é que você vê isso? Isso é vivência, né? Ele fez um exemplo, foi super feliz nesse exemplo, que é essa diferença entre a prática e a vivência. Ali ele está vivenciando e ele está percebendo, ele não vai concordar com aquilo, né? Não é a outra verdade, né? É a realidade, o que foi construído. É a realidade, na veia. E eu queria até fazer um anúncio aqui, né? Afinal de contas, estamos falando de aprendizado experiencial e estamos falando com especialistas em aprendizado experiencial. Para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, XL, eu queria que a Cibele falasse um pouquinho, como CEO, apesar de todos aqui, vocês são sócios da XL Consultoria, explica um pouquinho o que é a XL, o que significa XL, Cibele. Muito bem. XL é de Experiential Learning, né, de aprendizado experiencial. Literalmente. Literalmente. É uma empresa que ela hoje está presente em cerca de 30 países, nasceu em Portugal, mas já está no Brasil há cerca de 19 anos. E a gente vem, estamos presentes em mais de 120 segmentos de mercado, então varejo é um deles, mas a gente tem clientes como Nestlé, como Heineken,
como Rumo Logística, Movecta, que também é logística, tem CSN, que é de mineração. Então, a gente atende a muitos segmentos, tecnologia, muitos segmentos do mercado. E isso é muito rico, porque para a gente é sempre pensar de uma maneira completamente diferente do que a gente está habituado, né? A minha experiência vem de bens de consumo, né? Tanto no varejo quanto na indústria, a Fernanda também, o Pedro já vem de outros segmentos, e a gente entra nesses segmentos que são totalmente diferentes para a gente, e a gente vai absorvendo também conhecimento e às vezes a gente olha, puxa, isso que é feito aqui nesse segmento, a gente podia aplicar no varejo. Uau. Isso a gente podia aplicar na indústria de bens de consumo. Nossa, essa boa prática da equipe da Rumo, puxa, faz todo sentido para a turma de procurement, né? De compras de não revenda de uma Danone, por exemplo, que é um dos nossos clientes. Então, essa diversidade de setores também nos ajuda muito a expandir o nosso conhecimento e a gente poder multiplicar isso junto aos nossos clientes. E a gente trabalha em 2 grandes frentes. Uma é treinamento e desenvolvimento, que está na nossa veia, né? Aprendizagem experiencial. E a outra também é a parte de consultoria. Então, a gente reestrutura as áreas comerciais das empresas, né? Apoia a reestruturação das áreas comerciais das empresas para também gerar mais prosperidade aí para o negócio. Espetacular. Ô Pedro, mas vamos lá, por que não? Pô, passa um slide, ensina a gente a teoria, simplesmente passa a teoria, coloca a gente, manda a gente fazer serviço de casa, né? Trabalho de casa e gerenciar a empresa. Por que um aprendizado experiencial? Caramba, eu sou o sujeito que eu estudei, claro, obviamente. Agora cutuquei a onça. Acho que E a onça certa. Acho que a gente aprende muito quando vai à faculdade, quando tá ali com pessoas que entendem, que tem mais experiência do que a gente, tá ali passando algum conhecimento. Tá aqui na minha logo, mas eu não consigo mostrar. Tá aqui na minha logo, mas eu não consigo mostrar que tá muito embaixo. A nossa logo tem um ciclo que tem os 70% que eu aprendi fazendo. E eu acredito muito, eu sou muito, muito crente nisso do aprender fazendo. É o raio de colocar um pé na frente do outro. Vai lá e faz. Depois tu aprende como não fazer, mas tu aprende da forma correta. Legal. Entendeu? É mais do que dizer, olha, eu vi nos livros isso. Não que isso não seja importante, isso sim é relevante. Entendeu? Mas o fato de você se jogar, se lançar, se provar a fazer aquilo, desde a primeira vez quando eu entrei em sala, foi assim. Entendeu? A gente vai lá, às vezes entra com uma perna tremendo, não sei o quê, né? E quando você aprende fazendo, se propõe a experimentar algo, cara, não tem como. Então eu sempre dou esse exemplo do cozinhar, do dirigir. A gente se prova. Como foi a primeira vez que a gente dirigiu? E agora, como é que é? Muitas vezes a gente vai ali teclando no WhatsApp, apesar que não tá certo, né? Então, para mim, a via do aprendizado experiencial é a via mais eficiente, sem dúvida. Isso, para mim, é uma fé inabalável. E é um ambiente seguro, né? Porque uma coisa é a gente vivenciar isso, se jogar, né, na empresa, né, e ali erro e acerto pode ter consequências que às vezes não são reversíveis. Mas a gente está fazendo tudo isso dentro de um ambiente seguro, controlado e que replica exatamente a realidade da empresa. Aqui a gente fez genérico, né, Pedro? Mas em muitas das empresas que a gente atua, a gente faz sob medida. Com os números da empresa, eles vivenciam essa simulação e aí podem errar, podem se jogar, porque está tudo bem ali, ambiente controlado, né? Uau, sensacional. Ô, Fernanda, compartilha com a gente um pouquinho um exemplo de como que essa gamificação foi utilizada de uma forma eficaz para promover aprendizado, desenvolvimento em organizações. Não, aqui a gente já está fazendo também, né? Que aí exatamente. foi jogos de negócios. Mas teve uma vez que a gente fez, né? Eu sou apaixonada também, né? Por games. Dessa metodologia, mas a gente teve um cliente que foi a Bayer, que foi bem bacana, porque eles fizeram um depoimento espontâneo, né? A gente foi convidado a participar, tinha havido uma mudança na liderança de um departamento lá que era o Customer Service, e eles tinham pessoas que estavam liderando, que eram pessoas jovens, né? Mais jovens, né? Eram recentes nessa área de liderança. E eles estavam, assim, meio receosos de como que ia ser feita essa mudança depois, né, Era uma mudança líderes de sistema, né, bem forte, né? Isso. E esses líderes, né, mais jovens e liderando pessoas mais velhas, inclusive. Mas quando eu falo jovens no cargo de líderes, né? Não só jovens na idade, sim, mas também jovens no cargo de líderes. De experiência na liderança. Isso. E nós temos um jogo chamado Navigator, que esse jogo, ele é um game para
falar sobre liderança situacional, tá? Então, é uma metodologia do Ken Blanchard, né? E eles fazem todo o conhecimento dessa metodologia, da liderança situacional, jogando. Então, ali tem os perfis dos seus colaboradores, é mapeado através de um assessment, né, o estilo de liderança que predomina naquele que é líder. E a cada fase, eles vão vivenciar esse jogo, vão tomar as suas decisões, e a cada fase, antes de começar a outra fase, a gente traz um pouco desse conteúdo. Então, há muita troca, e obviamente, né, sempre há competitividade, porque a gente, como a Cibele bem disse, né, uma parte é feita pela vivência, né? A outra parte é a troca de experiência entre os jogadores, né, entre os grupos, e uma parte menor, que é essa parte do conteúdo que a gente traz também, né, que é o conteúdo da metodologia. Então, a gestora, né, do Custom, ela chegou até a mandar para a gente um vídeo, né, de forma espontânea, dizendo como foi bom após essa mudança, né, e que esses líderes também se sentiram muito confiantes, né, embora tenha sido um game, né, eles conseguiram reter muita coisa, né, e poder vivenciar de uma forma segura, ter essa vivência de uma forma segura. Então, acho que isso marcou um pouco a gente também. Boa. Posso fazer um complemento aditivo Por a isso? favor. De uma outra experiência que a gente teve. Vamos lá. Uns anos atrás, a gente fechou um trabalho com a L'Oréal, lá no Rio de Janeiro. A L'Oréal é uma multinacional francesa que tem aqueles processos muito bem feitos, muito bem desenhados, né? E naquela altura, isso não é novidade pra ninguém, a L'Oréal comprou a Niel Cosméticos, eles fizeram a junção. E o que aconteceu ali, o desafio que o RH nos passou foi o seguinte: olha, eu tenho um problema aqui que eu tenho uma empresa muito organizada, muito estruturada, e por vezes a gente sabe que é uma multinacional, às vezes por ser muito estruturada e organizada fica um pouco engessado as coisas. E tem uma outra que o adjetivo que eles usavam era orgânica. Orgânica, que pode ser o oposto daquilo, uma empresa desorganizada, não sei, eu não estava lá a fundo. Mas o desafio era, olha, eu tenho um desafio de trazer aqui para nossa convenção, é uma convenção, algo fun, algo legal, divertido, mas eu quero que ao mesmo tempo algo que homogeneize esses dois times. Foi então que a gente Desafio, hein? Desafio. Então, mas foi então que nós desenvolvemos um jogo de negócios que se passava com 3 rodadas, tá? De um novo negócio. Eu tinha agora uma empresa que tinha categorias diferentes para tipos de públicos diferentes, L'Oréal e Niel, né? Que atendiam públicos diferentes, com price points diferentes e que trabalhavam com canais diferentes. A Niel trabalhava com um tipo de canal. A L'Oréal trabalhava com canais mais kick-out, etc. E por aí vai. Sem falar de cultura, né? Exato. Então, e as equipes tinham a Niel, a Cibele, que era da Niel, o Pedro, o L'Oréal, e eles diziam assim, não, eu sou ex-L'Oréal, sou L'Oréal, não, eu sou da época do seu fulano, né? E depois daquele momento, o que aconteceu? As pessoas tomavam decisões olhando para a realidade do negócio, foi um negócio feito ali sob medida, customizado para o negócio da L'Oréal naquele momento, e eles tomavam aquelas decisões e agora se sentiam parte da coisa. Porque eu, Pedro, que sou ex-L'Oréal e agora é L'Oréal Niel, né? Tomava a decisão daquele produto, daquela categoria que não era minha anteriormente, e vice-versa. E a gente se questionava muitas vezes, será que o caminho é esse, é aquele? Então isso promove uma discussão e uma homogeneização ali, que eu posso assim dizer, do time. Ficou tudo mais ligado. Isso foi um case fantástico. Nós fizemos ali acho que umas 12 salas. Eu comecei aqui por São Paulo, depois eu subi para o norte. E o meu sócio que fez também comigo desceu aqui para o sul. Fizemos várias turmas, foi bem divertido. Espetacular. Eu imagino o desafio de você integrar pessoas em busca de um objetivo comum, porque no fim das contas o objetivo é o mesmo. Cultura só. Exatamente, de empresas que são de fato tão diferentes, né? Uhum. E através de uma via simples, que divertida, dinâmico, que é um jogo. Exatamente. É um jogo. Obviamente foi uma etapa do processo. Eu fico fascinado com o que vocês constroem como a XL, né? Com aprendizado experiencial. E, na verdade, a gente viu muito isso ontem, né? Eu vi muito no rosto das pessoas, no semblante, as pessoas saírem, meu Deus, mas
é como se eles tivessem descoberto o que é o supermercado. É divertidíssimo. Gente que tem 8 horas da noite, né? Exatamente. Depois de passar o dia inteiro e ninguém com aspecto cansado. Pelo contrário, eu acho que se fosse pra virar à noite, a gente ia virar pra ganhar esse negócio, né? Eles não queriam ir embora, não. Eles queriam saber o resultado ontem mesmo. A gente, não, só amanhã de manhã. Não, no café da manhã hoje, muitos estão no mesmo hotel que nós. E eles estavam fazendo esse comentário, né? Falou assim, olha, quero saber, eu tô confiante que hoje eu vou ganhar. Uau. Tô confiante. Ainda tem a segunda rodada, né? Mas estavam ali confiantes de como seria. E o que vocês sentem que muda, né? Hoje já começou mais cedo, já começou uma segunda rodada. O que vocês sentem que muda da primeira para a segunda? Vocês já percebem uma evolução nos times? Caramba, eu percebo que muda praticamente 100%. No começo a gente tá ali numa zona desconhecida, a gente não sabe onde tá colocando o pé, né? Então fica todo mundo meio que assim e eu não sei para onde tô indo. Agora eles já entenderam como a coisa funciona e como que o jogo tá aderente, obviamente, a uma realidade simplificada da vida real, né? Então agora, eu vou dizer para eles assim, ó, vocês têm aí uma série de decisões para tomar, mídia, isso, headcount, tal. São 7, 8 decisões, vocês têm 40 minutos, então pense no negócio, obviamente, lá de cima como um todo. O que eu quero ser quando crescer? O que a Cibele pega muito na palestra dela. Olha, eu quero me posicionar aqui. Tudo bem. Então, se eu quero me posicionar como um varejo premium, eu não posso ser o mais barato numa categoria X, por exemplo. Entendeu? Ou posso ter um mix muito pequeno, tem que ter um mix mais vasto, diferentes marcas e por aí vai. Porque o cliente é sensível a isso. Então, minhas estratégias têm que estar todas ligadas com um objetivo único. E agora eles entram sabendo exatamente o que precisa. O que a gente fala das 7 maravilhas, falamos agora há pouco. 7 maravilhas do nosso negócio. Assim como existe no mundo moderno, existe também no nosso negócio. Eles fazem essa análise, que eu chamo de reunião do conselho, né? E vão embora para a segunda jogada com todo gosto, no vapor, assim. E outra coisa que eu estava comentando com o Pedro também, assim, no primeiro intervalo, todo mundo meio assim acanhado, cada um no seu WhatsApp, né, cada um com seu celular e etc e tal. No segundo intervalo já tinha algumas pessoas meio que trocando ideias e tal, e agora outras pessoas chamando para almoço, vamos almoçar, Uau. trocando, né, mensagens, trocando contatos. Então, também a gente vê esse avanço também pessoal, né, essa troca de experiência de outros mercados. Certamente. E esse é um ponto muito significativo, acho que é um indicador de desempenho. Sem dúvida. É o barulho que começa a se fazer dentro de sala ou nos intervalos, né? Esse barulho mostra realmente que eles estão engajados ali. E é muito interessante porque se a gente pensar num treinamento tradicional, né, aquele que você coloca as pessoas aqui e está todo mundo assistindo, as pessoas não têm oportunidade de interagir. De interagir. Ali na mesa, nas equipes, não tem opção. Tem que interagir, porque cada um tem um papel. Porque todo mundo quer ganhar. E todo mundo quer ganhar, exatamente. Não tem o índice do vinho aí, né? Ainda tem o índice do vinho, porque a gente verdade. premia, né? No final ganha um vinho aí a equipe que tiver o melhor resultado, né? Então Uau, o pessoal nossa, fica brincando. Aí a competitividade pra é ver. mil. Exatamente. Ainda tem o prêmio no final. Uau. Então é muito interessante esse indicador que a Fernanda trouxe. E o Pedro contando desse case, eu queria contar um último case aqui, Vamos lá. que eu sei que a gente daqui a pouquinho já está fechando o tempo aqui. Mas para a Nestlé, a gente desenvolveu um game. O mundo hoje está voltando ao presencial, né? Cada vez mais intenso. A gente, pelo menos, tem feito cada vez mais treinamentos presenciais. E no presencial a gente acaba usando muito esse modelo do tabuleiro que a gente está entregando aqui para vocês. Aproveitando, eu queria perguntar um pouquinho, descreve Claro. um pouquinho como é que é o game, porque para quem não conhece, eu honestamente nunca imaginei que existisse jogos de negócio em tabuleiro. Para mim era brincadeira isso aí. Descreve um pouquinho pra gente como é que é, Cibele, antes de você continuar. Perfeito. Então, no jogo de tabuleiro, a gente tem um tabuleiro enorme na mesa, um tabuleiro de 2 metros, que tem uma área que é a área de decisões de negócio. Então, eles vão tomar decisões sobre quanto eles vão comprar, qual vai ser a sua estratégia de negócio. No caso do varejo, né? No caso do varejo, qual é a estratégia de loja, se ela vai ter um nível de serviço básico, médio ou alto. Eles vão decidir quanto eles vão investir em marketing, vão decidir, me ajuda lá, Pedro. Gestão de pessoas, números de headcount da loja, pessoas. espaço da gôndola, se querem privilegiar. Então, 3 departamentos, perecíveis, Exato. alimentos e não alimentos. Então, eu posso ter um departamento mais exposição de uma categoria e diminuir de outra. Depende muito da minha estratégia, né? Então, o que eles fazem é basicamente tomar decisões do negócio. Eu costumo brincar que é
banco imobiliário com um cassino em Las Vegas, que no final aquilo fica tudo cheio de fichas. Legal. Falo isso sempre no aeroporto quando estou viajando. E o que eles fazem é tomar decisões do negócio como um todo. Só que as minhas decisões, assim como na vida real, não são suficientes para gerar um resultado. Não adianta eu investir 10 mil em marketing, por exemplo, em mídia, se meu concorrente investe 30, 3 vezes mais, ou seja, vai levar muito mais tráfego para a loja dele. Então depois as minhas decisões não são só suficientes, eu comparo com os demais. Basicamente um jogo de negócio, Isso. né? Acho que é isso. E o tabuleiro, ele mostra as decisões. Então, é muito interessante, porque daí tem as fichinhas, como o Pedro falou, parece fichinhas de cassino. Então, quando ele tem aqui, por exemplo, a área financeira, e ele tem lá o contas a receber. Ele tem categorias que tem mais prazo, categorias que tem menos prazo. Então, eu vendi, sei lá, uma parte à vista do meu faturamento, uma parte a 30 dias e outra parte a 60 dias. Então, quando ele vende, ele recebe as fichas para colocar ali, o que eu tenho para receber a 30, a 60, a 90 e o que é à vista já está no caixa. Visualmente, ele está enxergando a dinâmica do negócio. E aí ele olha para lá e fala, nossa, eu tenho um monte de dinheiro para receber a 90 dias, mas eu tenho as contas a pagar aqui, ó, e os tubos, né, de ficha de contas a pagar. Epa, vai desencaixar. Eu tenho mais ficha de conta a pagar do que ficha de dinheiro no caixa. Porque minhas fichas estão lá no contas a receber. Custo financeiro. Então, ou então eles olham para a área de estoque, tá cheio de fichinhas no estoque. Só que o mês já correu, ele já vendeu. Meu Deus, fiquei com muito estoque. Ou tá zerado, deu ruptura. Então, o tabuleiro, ele traz esse aspecto visual que ele é muito, muito forte. Lúdico, mas né? muito lúdico. Muito lúdico. Mas é claro que a gente evoluiu também. Então, mais ou menos um ano antes da pandemia, o nosso sócio fundador, que é o Nono Bolsa, ele já iniciou um projeto de desenvolvimento do jogo online. Legal. E aí, por uma demanda da Nestlé, na verdade, a Nestlé foi a primeira que investiu, né, que comprou a ideia. O Nono fala que ele vendeu uma ideia no papel e eles abraçaram. E aí a gente foi desenvolver e a gente desenvolveu esse mesmo jogo de tabuleiro, só que no modelo online. E isso começou a funcionar tão bem na pandemia que esse negócio online, a gente fez o spin-off, né, no final, há 2 anos atrás, a gente fez o spin-off e virou uma empresa que é a You Got It, que é legal. o braço de tecnologia da XL. Então, hoje, a gente tem os games que são presenciais, tabuleiro, mas a gente consegue fazer o mesmo game presencial online, com 100% de engajamento. E aí, numa das turmas que nós fizemos para a Nestlé, um dos gerentes estava vivenciando, porque a gente fez para gerentes e diretores, e um dos gerentes estava vivenciando, foram 4 manhãs inteiras online. Na segunda manhã, o gerente chegou na sala e disse assim, olha, ô Nono, ó, não dá. Pensei em você ontem à noite, não tem condição esse jogo. E o Nono achou que era um feedback negativo, o Nono é português, né? Então ele é mais literal. Ele, puxa, mas por que, moço? O que aconteceu e tal? E aí o gerente disse assim, porque ontem à noite foi dia de fazer forecast, ou seja, a previsão de quanto eu vou vender no mês seguinte ou no trimestre, enfim. E, em geral, eu fazia isso em 40, 50 minutos no máximo. Ontem eu levei 2h30. Passou 3 horas para fazer a conta. Passei 3 horas para fazer a mesma coisa, porque tudo que eu aprendi aqui de manhã, tudo que eu vivi aqui de manhã, me fez pensar sobre a forma como eu fazia o forecast. Quanto queria impactar, né, no departamento seguinte. E nele, né? Porque ele descobriu que quando dava ruptura, não era culpa da logística, do planejamento, da operação. era culpa dele, porque ele que dizia quanto ia vender, né? E aí ele falou, caramba, se eu fizer isso mal, vai dar ruptura. Então, eu preciso fazer isso bem. E isso pra gente, assim, foi o melhor feedback que a gente pode ter, né, de um cliente. É quando no mesmo dia, o time já sai aplicando, e isso gera mais valor para a empresa, gera melhores processos, gera mais prosperidade. Então, pra gente, isso é o melhor feedback que a gente pode ter, né, gente? Espetacular. E assim, já nos encaminhando para o final, uma última pergunta que eu queria começar com a Fernanda, mas eu queria ouvir o ponto de vista de todos. É muito inovador isso que vocês desenvolvem, isso que vocês fazem, né? E nesse caso, quais que são os principais desafios que vocês enfrentam a implementar esse tipo de programa de treinamento experiencial, gamificado e tudo mais? E como é que vocês lidam para garantir o resultado positivo? O primeiro ponto, assim, que é diferenciado, né, e a gente já teve feedbacks de outras empresas que quando a gente vai falar de negociação, né, que a gente vai discutir o orçamento, quanto que vai ser, a gente faz um bom diagnóstico, né,
tudo é customizado aqui. Então, por mais que eu tenha um jogo de negócio que tem um tabuleiro, o tabuleiro do varejo ele vai ser muito diferente de um tabuleiro de uma indústria farmacêutica, que vai ser diferente de uma empresa de alimentos, né? Então, às vezes, quem nos demanda entende que o problema é A. E na hora que a gente faz o diagnóstico, a gente entende que não é A. A gente viu, assim, é um pouquinho do A, mas tem o B, o C e o D. Você viu isso? E na hora que a gente responde e passa, porque não é só o RH, né? Aí a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai a campo, a gente vai falar com outros departamentos, seja dependendo de quem está requerendo, né? Então a gente faz isso de uma forma bastante profunda. Então o índice de assertividade ele é infinitamente maior, né? Porque o que importa para a gente não é vender, né? É a gente manter aquele cliente sempre conosco, porque a primeira vez que a gente dá o retorno e aquilo é positivo, como uma resposta dessa, poxa, valeu, né? Gerou valor, a gente sentiu que houve diferença no nosso resultado, eles se tornam clientes. Nós temos vários clientes de 10, 12 anos. Então, isso nos deixa muito tranquilos que o que a gente está fazendo, quantas vezes a gente teve oportunidade de estar gerando uma trilha de aprendizagem de 1 ano e chegar depois de 5, 6 meses a gente entender, olha, a gente vai ter que trocar aqui o rumo da conversa, porque está indo para um outro estágio que não foi o que a gente estava imaginando antes. A empresa mudou, né? Teve mudanças aqui de liderança, etc e tal. A gente vai ter que rever e mesmo que a gente tenha desenhado tudo, a gente vai redesenhar, porque a gente entende que o resultado vai ser melhor do que a gente tinha programado antes. Então, a gente refaz isso. Então, isso é uma das coisas que a gente faz super bem, que eu imagino que a gente faça super bem. E são esses desafios, né? No dia a dia, a gente vai ter intercorrências que a gente vai ter que mudar um pouco a nossa maneira de ver e ter que trocar trilha, etc. E tem um desafio muito interessante que a gente vivencia, que é assim, para você fazer o aprendizado experiencial, ok, eu posso fazer sem preparação nenhuma, né? Sem fazer o diagnóstico, sem fazer customização, pega um produto de prateleira e aplica no cliente. E ok, tem resultado. Mas quando a gente customiza, o resultado é muito melhor. E por que isso às vezes é uma barreira? Porque a gente está num mundo super dinâmico e nem sempre as empresas, as pessoas, né, que trabalham na organização estão dispostas a investir o tempo. Então, uma das coisas que a gente escuta muito é, mas quanto tempo vai investir nesse diagnóstico? Porque a minha equipe vai ter que estar junto com vocês. Então, a gente também, esse é um desafio importante da customização, que nós precisamos aprender sobre os clientes de forma muito rápida. Assim, cada vez, acho que esse é o grande desafio nosso como profissionais de gamificação e de aprendizagem experiencial. Quanto mais customizado, melhor o resultado. Mas o cliente não quer investir tempo no diagnóstico, tempo dele no diagnóstico, ou muitas vezes na customização. A gente tem que ser fera em ouvir meia dúzia de palavras e capturar o que está acontecendo naquela empresa. Muito legal. O que eu mais captei do que vocês falam é principalmente que você atinge os resultados esperados e muitos outros não esperados, né? Sim. É isso, Pedro? Pois é. Respondendo a tua pergunta, eu listei aqui basicamente 3 coisas. A primeira, customização, acho que todo mundo falou, né? Um jogo de negócio como esse não existe. Existe até um jogo padrão. Mas o mais legal é fazer o jogo para a tua empresa com as tuas dores, entendeu? Então, customizar é sempre um desafio. Antigamente eu estava pensando aqui, quando a Cibele falava, eu passava 2 dias visitando a campo e tal, perguntando, tomando nota, gravando o bate-papo com o cara. Hoje em dia é uma call de 1h30, no máximo 2. Com o diretor financeiro, com o cara de operações, com o RH, para cada um dizer quais são as pedras no sapato. Então, reduziu bastante. Para a gente é um desafio conseguir captar o máximo possível. Escala, obviamente, aí é do ponto de vista do nosso negócio. Não existe muita gente capacitada para fazer isso. Eu vejo isso como um desafio, uma barreira que nós temos que romper. Não temos muitos Nunos, Sibélias e Pedros e Fernandas. E o principal é o tempo de entrega. Quando eu mostro essa ferramenta para um cliente, ele faz, caramba, fantástico. E aí, muitas vezes, ele quer endereçar temas como fluxo de caixa, balanço patrimonial, valor de marca, sell-in, sell-out, papel da indústria, papel do varejo, uma série de coisas.
Ok, Pedro, mas eu tenho 2h30 na segunda e 2h30 na terça. Faz cômodo aí, Como é né? que faz? Não dá tempo nem de explicar. Entendeu? Não dá pra aprofundar. E um jogo de negócio, novamente, se passa por tomar decisões que podem dar certo ou dar errado. E depois a gente endereça esses temas à luz daquela plataforma, entendeu? Então isso demanda tempo. Isso demanda tempo, não tem jeito, não tem outro caminho. Só que muitas vezes ele quer fazer essa lista de coisas em 4h30 numa segunda tarde, e aí a coisa não fecha, a conta não fecha. Precisa ter um tempo suficiente para entregar isso. E o resultado vai demandar desse comprometimento. Sem Vai, dúvida. com sem certeza. Dúvida, com certeza. Com certeza. Muito bom, muito bom. Então, queridos, um prazer enorme estar com vocês. Para a gente se direcionar ao final, vou pedir uma mensagem final de cada um, começando pelo Pedro, por favor. Pedro. Caramba, me pegou de surpresa agora. Vamos lá, gente. Primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Agradeço o primeiro trabalho que eu tenho feito com vocês sobre o jogo de negócio. E eu acho que a minha mensagem principal aqui é para todo mundo, para líderes, para pessoas aqui, assim, caramba, vai através do aprendizado diferencial, põe um pé na frente do outro. Eu sou experiência prática disso. Vai lá, te expõe, faz que tu aprende fazendo. Eu partilho muito disso. Meus olhos brilham mesmo quando eu falo sobre aprendizado experiencial, porque gosto. Ninguém aprende a dirigir vendo um vídeo no YouTube, nem cozinhar vendo um Masterchef, né? Então, a melhor forma de aprender é fazendo. Seja com um professor, seja com um colega no trabalho, ou mesmo vendo o Masterchef na televisão, mas vai lá na cozinha. E porque dá certo, né? Tá certo, cara, dá certo. Funciona. É isso. Fernanda, sua mensagem final, suas reflexões sobre isso. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Foi um papo super agradável, né? Foi muito bacana. E como mensagem, eu sou super fã, né, também do aprendizado experiencial. Tive a oportunidade de fazer uma transição de carreira há pouco tempo, né? Fui muito tempo da parte de negócios, né? E me apaixonei convivendo um pouco, né, com os três, tanto com o Pedro quanto o Nuno e Cibele. Então, eu estou aqui há menos tempo do que eles. E convidar todo mundo, né? A mensagem é essa: vamos treinar, né? Vamos nos jogar nos desafios. E essa metodologia realmente é encantadora. Então, Muito esse é o nosso bom. convite. Fantástico, muito obrigado. E Cibele, então, com a palavra final, nossa curadora do PDG e a CEO da XL Consultoria. Sua mensagem final e suas reflexões. Bom, primeiro, uma honra de novo, né? Estar aqui com vocês. Honra toda nossa. Nossa, é sempre um privilégio estar trabalhando em parceria com a CATS, porque vocês têm um cuidado com os detalhes, um cuidado com o associado que, gente, é diferenciado, eu tenho que dizer, é muito diferenciado. E eu acho que a minha mensagem, quando a gente fala de conhecimento, é que a única coisa que ninguém nunca vai tirar de nós é conhecimento. Todo o resto pode ir embora. Minha mãe dizia isso quando eu era criança e isso ficou muito, muito marcado para mim. Então, quando a gente investe em conhecimento dentro das nossas organizações, a gente está investindo em produtividade. E se a gente está investindo em produtividade, a gente está investindo em gerar mais valor do negócio, né? Porque a gente está treinando pessoas, as pessoas vão efetuar os processos de maneira mais adequada, elas vão saber qual botão apertar de maneira mais adequada, e isso vai gerar prosperidade para todo o ecossistema que está conectado. Então, invistam em conhecimento. E se a gente quer ter um ROI alto, em termos de conhecimento, a melhor forma é aprender fazendo. Muito bom, fantástico. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês. E foi por tudo isso que a gente aprendeu hoje sobre aprendizado experiencial que nós trouxemos como a primeira aula do nosso programa de desenvolvimento gerencial, nosso PDG, nosso querido PDG aqui na CATS. Então, ficamos muito honrados, muito felizes com a presença de vocês aqui. Obrigada. Espero ter vários outros momentos para trazermos a gamificação para a CATS, para o varejo supermercadista catarinense, porque eu tenho certeza que traz resultado. E isso é o mais importante. O varejo gosta de resultado, seja ele em processos, mas principalmente em vendas, em resultado financeiro, que é o que traz prosperidade para todo mundo. Não é mesmo, Cibele? Então, obrigado, queridos. Lembrando que estivemos aqui com a Fernanda Cibele e o Pedro da XL Consultoria, grandes profissionais que estão conosco aqui nesses 2 dias de primeira aula do nosso PDG. Acompanhem nossos outros bate-papos no nosso ACATS Podcast, em todas as redes sociais que você tem disponibilidade de acessar, principalmente YouTube, Spotify, que estamos com o nosso podcast em áudio e vídeo. E aproveitem, compartilhem com os amigos.
procurem um pouquinho mais sobre a XL. Onde que a gente acha um pouquinho mais sobre a XL, Sibeli? www.xlconsultoria.com.br é o nosso site. E a gente está nas redes sociais também, Instagram, @XLConsultoria, e no LinkedIn também, como XL Consultoria. Muito bom, fazendo muito sucesso. Amém, que assim então, seja. Mais uma vez, obrigado a vocês. Ficamos por aqui com esse episódio e contamos com a presença de todos nos nossos próximos episódios, com a audiência de vocês. Um abraço e até a próxima.